Higiene do cérebro, higiene do corpo. Esse é um chá misto, é uma série de componentes aqui dentro. Chá preto, folha de graviola, cravo, um chá amargo que mistura pau-tenente, e, enfim, tem mais de 10 ervas aí dentro, hortelã-pimenta e assim por diante. No outro vídeo eu gravo um pouquinho mais sobre isso. Eu falo mais aprofundadamente nesse livro que é de 2000, né, sobre essa parte nutricional, que mais voltado para a suplementação, mas por óbvio a gente fala no primeiro capítulo de uma série de toxinas que vem da alimentação. Estão vendo agora lá com o Robert Kennedy Jr. nos Estados Unidos, tá? O Make American Health Again, um trabalho todo voltado para isso, das substâncias que nos envenenam no dia a dia e que a gente nem sabe, e por isso que uma série de problemas de ordem psicológica vem acontecendo, fora os outros problemas de saúde. Não vou aprofundar nisso, depois a gente vai fazer outros vídeos voltados para essa finalidade. A gente começa com as escolhas, começa com a mente, né? O Taleb fala que ele só lê livros com mais de 100 anos. Então, meditações aqui de Marco Aurélio, entre outros estoicos, né? Que você pode pegar um livro que condense essas ideias, você vai estar trabalhando essa parte mental. Mas a primeira coisa da respiração é exatamente essa oxigenada. Né? E por que isso é importante? A gente pode voltar lá aos antigos conhecimentos. No Cabalon ele fala que a ideia da alquimia é exatamente em transmutar a arte da química mental, ou a arte da polarização. Significa que você muda a sua forma de pensar. Não é à toa que algumas filosofias, né, como esse livrinho aqui, tem em torno de 2.600 anos e sempre é reeditado. E uma das passagens dele é aquela famosa: quem vence os outros é forte e quem vence a si mesmo é poderoso, que o maior adversário que você tem é você mesmo, porque depende da sua capacidade de fazer escolhas. Né? Onde eu encontro isso? Né? Eu posso encontrar em vários aspectos filosóficos. Esse livrinho antigo aqui do Napoleão Hill, ele já falava a mente infinita, né? Que, na verdade, depois a neurociência vem comprovando que é você acessar o seu subconsciente. O nosso mais famoso neurocientista, Miguel Nicoleles, escreve muito além do nosso eu. Nesse livro ele mostra uma série, esse aqui é baseado em pesquisa, obviamente, é um pesquisador, né, um dos mais reconhecidos no mundo, está na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, atualmente, e ele reforça essa informação do Napoleão Hill, mostrando que você tem um número de conexões cerebrais no subconsciente muito maior do que no consciente. Como que eu acesso isso? Só no estado de consciência alterado. Já está no próprio nome, né? Se é consciente, que você pensa, que você projeta e que você sente, ela não pode estar sendo usada para o subconsciente, né? No nome está fora da consciência racional. Então, como é que eu atinjo isso? Aí a gente vai achando que isso é muito filosófico, né? Mas como eu disse, está comprovado em pesquisas. E eu tenho outras aplicações. Esse livro também não é um livro novo, tem em torno de 30 anos. Ele vai na linha do taoísmo, né? The Tao of Inner Fitness, Struggle, Sports and Exercise. Né? Ou seja, o Tao, através dele você vai atingir o alto desempenho nos esportes. E esses caras, eles trabalham com uma mentalização, um processo mais ou menos parecido com esse que eu fiz. Eu estou usando o método do Wim Hof. Eles usam um outro ciclo de respiração, mas é o processo respiratório, onde eu inspiro profundamente, seguro 5 segundos, 3 a 5 segundos, expiro totalmente, seguro de 3 a 5 segundos, e aí eu, no final disso, vou fazer uma respiração normal e faço a minha mentalização, sempre baseado em ordens que eu dou para a minha mente. Que tipos de ordem? Por exemplo, nesse caso, eles trabalham com atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, onde essa projeção está relacionada à melhora do desempenho. O que eles vão fazer com essa mentalização é sempre projetar
um nível técnico ou um nível de desempenho melhor do que aquele normal dele. E aí isso vai fazendo com que ele aprimore tecnicamente e mentalmente. Além disso, eles conseguem entrar no estado de fluxo durante a prova, durante a competição. Então, ao invés de ser um esforço, é o famoso deixar fluir. Em vez de ser uma tarefa árdua, ela passa a ser uma tarefa prazerosa. Vamos saboreando um pouquinho um chá. Isso aqui é um chá bastante amargo, mas interessante. Esse amargor aqui é bom para o estômago, bom para o fígado. Me parece que isso do ponto físico não é tudo isso, né, que a gente está falando. A gente entra nesse livro aqui que foi escrito por um médico, e esse médico escreveu esse livro, ele é um psiquiatra, quando ele por acaso descobriu que tinha um tumor no cérebro. Ele estava dando aula na faculdade, enfim, os detalhes agora exatamente eu não lembro, mas ele acabou sendo cobaia do experimento, os alunos dele estavam lá, ninguém quis ser cobaia, ele foi cobaia, e identificaram no cérebro dele um câncer que já estava quase tamanho de uma laranja. Então o diagnóstico dele foi o mais desfavorável possível, prevendo que ele ia morrer, enfim, e ele foi buscar alternativas, o que ele tinha além da, vamos colocar assim, ciência convencional, o que o establishment entrega. Vimos isso na pandemia, nem tudo aquilo que foi passado era verdade, está aparecendo agora. Nós temos uma série de informações sobre isso que são recentes, que são científicas, e não uma coisa que você não tem base científica, que você ordena todo mundo fazer, como usar máscara, fazer lockdown, que não tinha pesquisa. Tanto que o experimento, né, da Suécia, que não seguiu essas normativas da Organização Mundial de Saúde, teve um resultado melhor do que a grande maioria dos países da Europa, sem fazer lockdown, sem usar máscara, sem usar a vacina obrigatória. Isso aí tem que tomar muito cuidado com essas questões. Mas vamos lá. O que ele encontra aqui? Tem um dos capítulos que ele vai basear só na parte nutricional. Já abordo nesse primeiro livro que eu falei para vocês aqui, que é já um livro antigo, precisa de atualizações, mas a gente mostra que tem uma série de componentes, inclusive na suplementação, e que, inclusive no nosso caso, a gente está utilizando com a minha esposa, que está em tratamento de câncer. Mas ele mostra que vários componentes da nossa alimentação, a cúrcuma, o resveratrol, os temperos, a salsinha, a cebolinha e vários outros temperos têm benefício, principalmente quando eles são combinados numa dieta mais próxima, vamos simplificar, a do Mediterrâneo. Tem N outras nuances aí, mas não é o objetivo aprofundar agora. Mas eu sei que se eu mexer com isso, usar o chá verde, já está comprovado cientificamente que ele tem um efeito de combate, de melhora no quadro oncológico, usando ele regularmente. E outros chás também, né? Com a folha de graviola é outro que tem esse indicativo. Mas o chá verde está bem pesquisado. E aí ele vai além, tem um outro capítulo onde ele trabalha dessa questão que nós estamos falando agora, só da parte mental. Então ele mostra algumas pesquisas onde pessoas que estavam fazendo, por exemplo, aquele corolário católico, né, de você ficar fazendo a reza com o terço na mão, ficar contando aquela ladainha, várias Aves Marias repetidas num grupo sincronizado, quando elas entravam na mesma frequência de repetição, né, e eles mediam os marcadores aí bioquímicos associados ao que é mais favorável ao câncer. Vou discutir essa parte agora mais aprofundada, mas todos eles melhoravam. Os marcadores relacionados ao câncer eram reduzidos e os de melhora do sistema imunológico aumentados. Então, isso já tem pesquisa. Tá, só porque era católico, foi uma reza específica? Não. Eles repetiram a mesma pesquisa fazendo aquele mantra indiano, Om Mani Padme Hum, e obtiveram os mesmos resultados. O que significa? Que quando eu anestesio a minha mente consciente, eu permito que meu subconsciente trabalhe, eu tenho um poder de cura. Existem vários outros trabalhos a esse respeito, até sugiro que assistam. Tem um documentário chamado Rio, mostra uma série de casos de câncer, lesões, acidentes, que eram casos tidos como perdidos pela medicina convencional, que com o trabalho
terapias alternativas foi encontrado a cura. Então, a mente tem capacidade para isso. Prova isso também esse livro aqui, ó, da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Mas esse aqui, que ela é uma paciente de câncer e utilizou essas terapias, utilizou o trabalho mental para se curar e depois ela passa essa informação nesse livro. Isso aqui eu vou deixar para minha esposa, que é a fã dela, né? E que está utilizando em causa própria esses conhecimentos para que ela fale mais a fundo, e ela depois vai gravar um vídeo específico sobre isso. Mas vamos adiante. Um outro livro científico, que é o Super Free Economics, ele mostra uma série de comportamentos que nós temos aqui na sociedade, inclusive que eu vou concluir falando sobre isso, mas já vou uma deixa, que é em relação à sexualidade. Ele diz que todo homem vai querer mais sexo do que ele conseguiria de graça, então ele está disposto a pagar. Mas sem entrar nessa questão polêmica, o que eu quero tirar de exemplo daqui, que essa é uma energia que ela está presente. O tantrismo, né, que é uma espécie de meditação e de terapia também, ela usa essa energia sexual para melhora, e ela tem capacidade de poder de cura e de outros recursos que eu posso utilizar em benefício da minha saúde. Tanto que tem estudos que mostram que se você, por exemplo, no caso do homem especificamente, ejacular mais de 21 vezes ao mês, há redução do câncer de próstata. Então é um efeito benéfico. Mas eu não vou também aprofundar nesses detalhes agora, vou concluir com essa ideia e o porquê disso, porque ele está impresso na natureza. E o mindset, está aqui nesse livro, que não é uma coisa nova, né? Esse livro aqui, vamos ver a data dele. Então, a primeira versão desse livro é de 2006. E ela investigou, começou lá com os universitários, enfim, ela investigou por que as pessoas são diferentes, por que você tem um padrão diferente de forma de pensar. Vai nessa mesma direção, um livro mais recente, que a forma Harvard de ser feliz, que é um livro mais recente, não está aqui presente, mas que ele mostra que mesmo estando em Harvard, muitos alunos têm crises de depressão e que não teriam, teoricamente, motivos aparentes. Significa o quê? A saúde mental, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser investida. E a gente pode voltar em aspectos filosóficos, porque isso aqui tem uma aplicação prática. Esse livro aqui da filha do Bruce Lee, ela, né, na verdade, vai escrutinar aqui em mais profundidade aquela velha afirmação do pai dela, seja como a água, adapte-se, né? Por exemplo, a água se adapta, essa caneca aqui nessa forma cilíndrica e arredondada, o que eu colocar aqui dentro se adapta a essa forma, o líquido, né, que eu colocar. Se ela fosse retangular, seria a mesma coisa. E qual o significado simbólico disso? Que eu preciso me adaptar ao que eu recebo da vida, eu não posso escolher o que eu recebo. E aí, já avançando aqui, pula uma etapa, depois eu volto nele. Nós vamos aqui para o Taleb. Antes do Taleb, nós temos o precursor dessas ideias todas, que é o andar do bêbado, que é você lidar com a aleatoriedade. Como que eu vou saber exatamente o que vai acontecer? Você não vai saber, ninguém vai saber. Eu não tenho como tomar uma decisão que controle todos os fatores intervenientes da minha vida. Qual a decisão mais próxima a isso que eu posso tomar? É o controle da minha mente. A resposta que eu dou a essas eventuais situações que aparecem. E aqui nesse livro ele cita uma série de pessoas conhecidas, né? Até a autora do Harry Potter, vários atores de cinema, outros autores de livros, né? Stephen King, por aí vai, que o que eles têm em comum? A única coisa é que eles pertencem ao grupo daqueles que não desistiram. Então volta naquela questão do mindset. Porque todos eles de primeira foram recusados. As obras que eles apresentaram não foram aceitas, e só foi com a insistência que eles conseguiram persistir. Então a escolha de ser recusado não era deles, mas a escolha de persistir, de tentar novamente, sim. E é
nessa linha, né, que o Taleb trabalha bastante, a tal da via negativa, né? O que eu posso fazer já de antemão na minha vida? Tirar tudo que vai acontecer de errado? Não, é óbvio. Não tem esse poder, ninguém tem esse poder. Vocês estão vendo aí agora as mudanças políticas no mundo, a guerra tarifária do Trump, por aí vai, você pode escolher isso, nem o Trump pode, ele está numa guerra, né? Na guerra você começa e não sabe exatamente nem o andamento dela, nem o desfecho final, mas você escolhe o que fazer de acordo com o que os resultados que a vida te apresenta chegarem, e aí você vai tomar uma decisão. Nessa mesma direção, e por onde eu comecei, né, nós temos esse livro do Lyoto Machida, que está voltado todo para essa questão de disciplina, autocontrole, determinação, e ele tem uma série de regras que ele utiliza para isso, e como o do Rickson Gracie, ambos utilizam esse processo mental. Ambos, aqui está na capa do livro, né? Respire, mostrando ele fazendo uma meditação aí antes dos principais combates que ele ia participar, ele se retirava e fazia um trabalho de mentalização parecido com aquele tal do fitness que eu mostrei lá, que aqueles autores trabalham com atletas de alto rendimento. Então, isso não é só uma teoria filosófica, né? Não é uma coisa só de guru, isso tem ciência, né? E aí a gente pode reforçar ainda mais, trazendo Daniel Goleman, o original dele lá de 95, depois ele escreve esse outro livro aqui, em Vamos Ver a Data, esse é de 2011, o outro é de 95, o primeiro lá, Inteligência Emocional, e a gente ainda pode aprofundar mais no Mais Rápido e Melhor. Esse livro, ele trabalha muito com uma questão que eu uso nas lutas. Minha formação em lutas, eu trabalho com lutas há mais de 40 anos, né? 40 e... vou fazer as contas agora. Mais ou menos uns 40 e poucos anos aí. Eu já pratiquei várias modalidades, eu sou faixa preta de judô, jiu-jitsu, kickboxing e sambo. E eu utilizo esse princípio dessa formação de mindset, do locus de controle interno, que ele comenta bastante, e que mais recentemente, já tem outro vídeo gravado, depois vocês podem olhar para aprofundar, que fala da função executiva, e as lutas trabalham muito com essa função executiva. As pessoas que têm função executiva melhor desenvolvidas, e eles pesquisaram crianças, têm mais sucesso na vida. Resumindo, tem muito mais informação, mas eu não quero tornar isso aqui longo demais, né? Mas só para vocês terem a ideia. E a base começa aqui, ó, e que mostra que nós estamos numa geração com um monte de problemas de ordem mental, porque estão desobedecendo o básico da biologia. Está mais do que comprovado. Esse livro é escrito por um casal de pesquisadores, ela é psicóloga, ele é, acho que é biólogo, deixa eu ver aqui, ele é doutor em zoologia, né? E ela é uma psiquiatra, e eles são marido e mulher. Eles provam nesse livro que a monogamia é um mito, mesmo naquilo que eles imaginavam, em pássaros, macacos, e vão apresentando, o que mostra que o impulso sexual para a reprodução está lá na base da existência evolutiva, Darwin. Para você manter a espécie, isso é mais forte do que simplesmente a nossa vontade, ou o que a gente gostaria, né, que fosse. Então, você não tem controle sobre isso. O que você tem? Novamente, voltando lá ao andar do bêbado, ao Taleb, tem o que você faz com isso. Porque mesmo eles provando, eles se autodenominam monogâmicos. Significa que é uma escolha, né, de resolver o que eu vou fazer com esse impulso natural que eu tenho. O que não se pode é negar isso. O progressismo, tentando reinventar a biologia, dizendo que você pode ser o que você quiser, desobedece as coisas mais básicas que a gente já conhece da ciência. E, obviamente, que resultados bons de onde vem fantasiado, de uma mentira, né, fantasiada de verdade só porque algumas pessoas escolheram, não vai ter resultado positivo. E aí a gente pode ir lá para o livro, né, a Bíblia Sagrada, e tem muita informação aqui, muita coisa que é
profética que a gente está vendo que ciclicamente acaba acontecendo. Nós vamos citar somente uma passagem, né, que por falta de conhecimento meu povo pereceu. A passagem é mais completa, é maior, né, do que isso, mas esse resumo basta para o nosso propósito de agora. O que nós tentamos passar aqui nesse vídeo de forma sintética? Conhecimento é fundamental para a minha tomada de decisões. As mais assertivas serão baseadas nos conhecimentos corretos, mas no achismo, no que eu gostaria que fosse, na psicologia distorcida, no mindset perdedor, né? Ele vai estar levando para decisões que são piores, que são ruins e não terão o desfecho que eu gostaria. Essa é uma síntese daquilo que você poderia escolher para a sua vida. Então depende um pouco de esforço, buscar informação. Sem informação eu não vou ter a possibilidade de ter essa tomada de decisão mais assertiva. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva, comente e nos vemos no próximo. Grande abraço!